Falar de uma notícia boa? É. Ruim não é, mas também não é pra dar uma festa. O Jefferson Mariano, analista do IBGE, está com a gente aqui para nossa satisfação para falar sobre os números que foram divulgados hoje pelo próprio IBGE, dizendo o seguinte, Danilo, que o desemprego caiu. Olha que maravilha, caiu para 12,1% em outubro. Era 13,5%. Aliás, era 12,6, caiu para 12,1, o que equivale a dizer que nós temos, por esse cálculo oficial, 12 milhões e 900 mil desempregados. É uma boa notícia, mas nem tanto, né, Jefferson? Bom dia para você, boa tarde para você, obrigado por atender o nosso convite. Cadê o Jefferson? Acho que caiu. Caiu, né? Acho que caiu. Mas é o seguinte, então vamos detalhar aqui enquanto a gente retoma o contato. Foi divulgado hoje pelo IBGE esse índice, 12,1%. Oi, caiu de novo, né? Tinha caído, né? Ô, tá de volta aqui, já estamos no ar, Jefferson. Tudo bem com você? Ouvindo um passarinho lá, ó. Tem um passarinho cantando. A Beatriz está correndo ali pro outro estúdio para reconectar o Jefferson Marinho, analista do IBGE, para falar justamente desses dados que saíram hoje, né, Agostinho? É isso, o índice de desemprego chegou a 12,1% no trimestre encerrado em outubro, o que equivale a dizer, como eu disse, já que são 12 milhões e 900 mil brasileiros desempregados. Em setembro, esse número era um pouco maior, era de 12,6%, ou seja, 13 milhões e meio de desempregados. Enfim, pessoas arrumaram emprego. A gente precisa saber que tipo de emprego foi esse também, né? Mas houve um aumento de empregos. Eu não sei se isso, de alguma forma, sinaliza um futuro próximo mais promissor. Não sei se o Jefferson Mariano já está com a gente. Oi, Jefferson, tá me ouvindo agora? Acho que não, né? Ainda não. Acho que não. Aconteceu alguma coisa. Caiu o desemprego e caiu alguma coisa lá também, no contato com o Jefferson. Ó, Ana Paula Rodrigues. Estou aqui. Pode chamar já o Jefferson. Já pode chamar? Jefferson, como é que você tá? Opa. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Agora que bom. sim. Então agora sim podemos falar. Jefferson, é uma queda do número de desempregados, isso é positivo, lógico que é, mas acho que não dá também para comemorar muito, né, Jefferson? Não tá fácil a vida. Não tá fácil a vida. É a chuva. Não, mas seguramente, Ô, Bia. seguramente é a chuva. Ô, Bia, a Bia tá entrando aqui no nosso estúdio. Vamos por telefone? Vamos tentar por telefone. Ô, Bia, vamos tentar o Jefferson por telefone, por gentileza? Acho que fica mais fácil aqui. Só enquanto a gente conecta de novo o contato com o Jefferson Mariano, que é analista do IBGE. Então é isso, caiu um pouquinho o índice de desemprego. Houve um aumento de contratações no comércio, na indústria e nos serviços, não só nesses setores, mas basicamente nesses setores. Agora, o que tem, viu, Danilo, isso é bem grave, é que apesar da queda no desemprego, o rendimento médio real do trabalhador caiu pelo 5º trimestre seguido. Então, fácil concluir, né? Você tem um pouco mais de pessoas trabalhando, só que ganhando menos. Ou seja, a pessoa perde o emprego, a maioria não consegue se recolocar no mercado de trabalho, e quem consegue, esses conseguiram e aumentaram aqui o índice de pessoas trabalhando, essas pessoas que são admitidas de novo, entram no mercado ganhando menos do que ganhavam. Muitas delas nem fazem a mesma função, enfim, fazendo atividades diferentes e ganhando menos, algumas inclusive com subemprego, né? Então a gente tem atividades em que numa relação profissional, a pessoa não tem direito trabalhista, não tem direito a nenhum seguro, nenhum tipo de garantia caso enfrente alguma dificuldade durante esse trabalho. Então está longe de ser um motivo de satisfação. Lógico que o governo federal faz a festa que tem que fazer, enfim, tenta valorizar esse momento, mas não é algo que a gente possa
ter como segurança de um crescimento sustentável, até porque, segundo esse mesmo levantamento feito pelo IBGE, Danilo, os empresários não se mostram otimistas com a economia em 2022. E aí o que se diz que as incertezas fiscais e políticas, né, ainda mais porque temos um ano com eleições pela frente, tudo isso, e aumento de taxa de juros, enfim, tudo isso acaba tornando a confiança do empregador menor. E quando o empregador não se sente seguro, daí ele vai cortando mesmo, vai cortando despesa, e uma das despesas é na folha salarial, né? Então diminui salários e contrata menos pessoas. Então essa é a situação de momento. A gente está tentando retomar o contato com o Jefferson Mariano, analista do IBGE, para falar o que a gente pode tirar de proveito dessa pesquisa. Vale dizer, viu, Danilo, Diga. que o Brasil, antes desse dado recente de hoje, o Brasil tinha a 4ª maior taxa de desemprego do mundo. A 4ª maior taxa de desemprego do mundo era a brasileira, num ranking de 44 países. Quer dizer, a gente está lá na rabeira e na frente da gente está quase todo mundo. Atrás, com um índice de desemprego maior que o Brasil, só estava a Costa Rica, a Espanha, um país grande, importante, mas sofrendo também demais com desemprego. Então, Costa Rica, Espanha e Grécia, com índices de desemprego maiores que o Brasil. A gente tem para dizer também em relação ao IBGE, e esse dado é importante, para quem está querendo começar o ano novo empregado, viu, Danilo? O IBGE tá com inscrições abertas para o concurso, para recenseadores. A gente vai falar sobre isso também, porque o cadastro, a inscrição para esse concurso do IBGE termina amanhã. Então, se você vai tentar sorte, não é? Vai que você vira um recenseador do IBGE, você pode fazer a sua inscrição até amanhã, no máximo. Enrolei. Acho que deu tempo da gente retomar o contato com o Jefferson, né, Jefferson? Deu sim. Boa tarde. Então tá bom. Ô Jefferson, obrigado por atender o nosso convite aqui. É isso, né? Um aumento no número de pessoas empregadas, ou seja, uma queda no desemprego de 12,1% nesse trimestre encerrado em outubro. Somos 12 milhões e 900 mil brasileiros desempregados. Já foi maior, mas não é motivo de muita euforia, né, Jefferson? Não, é verdade. O que nós temos é o seguinte: tem uma situação realmente de queda na taxa de desemprego, teve uma queda na comparação com o trimestre anterior, uma queda em relação ao ano passado, ao ano anterior, ou seja, na comparação anual, então isso é importante, e também em números absolutos, né? O número de desempregados ele caiu. Mas o que acontece? Se nós observarmos numa retrospectiva, nós estamos ainda nos números do início de 2020, ou seja, então os números ainda não são significativos. Nós temos ainda aproximadamente 13 milhões de pessoas desocupadas. Então, a taxa de desemprego ainda é bastante alta, o número de desempregados é significativo ainda, e a recuperação é um outro ponto importante, né? Que a recuperação, ou seja, a volta dos empregos, ela ainda está pautada pelos empregos sem carteira assinada e os trabalhadores por conta própria. Ô Jefferson, a gente trouxe aqui, o Agostinho trouxe aqui também, estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Jefferson Marinho, na lista do IBGE. O Agostinho trouxe, né, que o rendimento real habitual caiu, né, 4,6%. Parece que a gente está vivendo, né, no mesmo patamar do pior momento da crise, né, na pandemia, e nesse sentido pouco adiantou, né, o esforço do governo federal com aqueles auxílios, né, porque o que foi dado, a inflação acabou tirando também, né, o poder de compra do brasileiro, não, Jefferson? Não, é verdade, o rendimento habitual, tanto na comparação trimestral, né, que é essa queda de aproximadamente 4%, mas também na comparação anual, é bem importante observar, de aproximadamente 11%, ou seja, né, realmente passou um ano, né, e a gente observa essa queda no rendimento dos trabalhadores. Aí há dois movimentos: nós temos o problema da inflação, que é alta, a gente está virando uma inflação de 2 dígitos, isso corrói o poder de compra dos trabalhadores,
E o segundo aspecto é a dificuldade que os trabalhadores que estão empregados vêm enfrentando com relação à manutenção da renda. Então, nós temos um desemprego, as pessoas estão perdendo o trabalho, e as pessoas que estão ficando empregadas ou que estão conseguindo emprego não estão conseguindo manter o mesmo nível de rendimento, ou seja, estão ganhando menos. Então, esse é um cenário perverso, e aí, é claro, é para além da questão da pandemia, porque a pandemia a gente tem esse recorte, que é exatamente 2020, né? Então, os números anteriores a 2020, a gente tem essa leitura de que estamos ainda nesse patamar, né? Então, realmente é bastante complicado ainda. Agora, Jefferson, esse número de 12,1% de pessoas desempregadas, ele diz respeito a quê? A relações formais, pessoas que têm a carteira profissional assinada? Eu pergunto isso porque existe uma legião, que eu não sei nem se é possível calcular, de pessoas que estão no subemprego, né? Numa relação trabalhista que, a rigor, nem poderia ser chamada de trabalhista, né? Não existe segurança nenhuma, não existe benefício trabalhista nenhum. Esses 12,1% consideram também as pessoas que estão nessa fase em que trabalham, mas sem garantia nenhuma de serviço, de benefício, de segurança, ou o subemprego não entra nessa conta, Jefferson? Bom, Agostinho, é uma ótima colocação essa que você destaca, né? Porque realmente é uma dúvida que todos têm em relação à taxa de desemprego e aos desempregados, né? Então, o IBGE levanta os dados das pessoas que são consideradas desempregadas, e essas pessoas consideradas desempregadas são aquelas pessoas que não trabalharam na semana de referência. Acho que perdemos. Então ele está falando, mas o áudio sumiu. É o fato da pessoa Ô Jefferson. continuar, tá procurando emprego. Oi, Jefferson, a gente perdeu um pouco o seu áudio. Você estava falando que essa dúvida ela é recorrente. As pessoas têm dúvida se de fato o subempregado entra nessa categoria aqui, nessa contabilidade de empregados e desempregados. Por favor, você puder retomar. Perfeito. Tá me ouvindo agora? Tá ótimo. Sim. Agora. Tá. É o fone que caiu. Então, vamos lá. Então, a dúvida é a seguinte. Quando nós perguntamos a pessoa para caracterizá-la como desempregada, o pesquisador vai lá e pergunta se a pessoa teve alguma atividade na semana de referência, né? Se ela falar que não teve, o pesquisador faz uma segunda pergunta. Se ela procurou emprego. Se ela procurou, ela é considerada desempregada. Se ela não tomou nenhum tipo de providência para procurar emprego, ela não entra na conta de desempregada. Aí o que acontece? Nós temos como você disse, uma legião de pessoas que estão sem trabalho, mas não procuraram emprego. Então, elas não entram na conta como desempregadas. Agora, no cálculo do IBGE, o desempregado, ele precisa procurar. Agora, se ele não procurar, ele vai entrar numa outra conta, que é a conta de subutilização da força de trabalho. E aí entra esse tipo de trabalho. Por exemplo, as pessoas que trabalharam, por exemplo, 2 horas na semana, mas gostariam de trabalhar 8, então são as pessoas subocupadas, a gente conta. Agora, as pessoas que têm trabalho frágeis, por exemplo, autônomos, pessoas que trabalham por conta própria, a gente considera essas pessoas ocupadas. E aí é por conta da comparabilidade internacional, existe uma obrigatoriedade do IBGE de considerar essas pessoas como ocupadas. Agora, evidentemente, que é um cálculo conservador, né? Se a gente fosse fazer rigorosamente essa conta para considerar todas as pessoas que são desempregadas, mais as pessoas que têm ocupações frágeis, que trabalham menos do que gostariam, ou pessoas que têm uma ocupação muito precária, o número sairia de 13 milhões, que é o que nós temos hoje, e nós bateríamos a casa de quase 30 milhões de pessoas, que seria, na verdade, a conta da demanda por trabalho no Brasil, ou seja, pessoas que trabalham muito pouco e que gostariam de trabalhar muito mais. E aí tem toda a lista, como eu disse, né? Desde de trabalhadores ambulantes, mesmo trabalhadores de Uber, que fazem uma corrida e gostariam de fazer 3 ou 4. Então, esse é o cenário que nós temos. Temos um número alto de pessoas desempregadas e um número de pessoas ocupadas que gostariam de ter uma ocupação um pouco mais nobre, ou seja, ter mais tempo de ocupação e, paralelamente, ter rendimentos mais elevados. Ô Jefferson, tem uma pergunta de um ouvinte nosso aqui, eu não sei se o Danilo tem o nome dele, vai resgatar já, mas a pergunta é boa e acho que se encaixa nisso que você estava falando. Quem é microempreendedor individual, MEI, né? É o cidadão que vai na fé, né? Ele vai na fé.
Só se ele tiver muito dinheiro, mas tudo bem. Mas a maioria abre contando, né, os centavos. Esse MEI, ele é empregado? Ele é considerado um empregado? Em que categoria que ele se encaixa? É o Paulo de Santos, viu, Agostinho? Sim, esse trabalhador que é classificado como MEI, microempreendedor individual, ele é considerado pelo IBGE como uma pessoa ocupada. Nós dividimos as pessoas ocupadas entre trabalhadores com carteira assinada, trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores do setor público, empregadores e os chamados conta própria. Então, o MEI é um conta própria, ou seja, é aquele trabalhador que trabalha sozinho ou com sócio e não tem empregado. Então, esse indivíduo é chamado conta própria e essa pessoa, ela é uma pessoa ocupada pelo IBGE. A pergunta dele é importante porque, para ser considerada ocupada, inclusive, a pessoa nem precisa trabalhar muito. Se o pesquisador foi lá, perguntou para a pessoa quanto ela trabalhou na semana, se ela disser que ela trabalhou 2 horas na semana, ela já é considerada ocupada. Realmente há uma boa vontade. Enfim, é lógico, não é uma aferição fácil, não. Ninguém está dizendo que é fácil chegar ao número mais próximo da realidade. Porque o objetivo é esse, né? A gente ter um quadro mais próximo do real de qual é a situação que o país enfrenta. Que ela é muito ruim, nós sabemos. Mas o quanto ruim ela é que é difícil alcançar. Mas, de fato, por essa explicação que você nos dá, viu, Jefferson, fica claro que o número de pessoas desvalidas, de pessoas com dificuldades para garantir o sustento, né, a sobrevivência, o básico da família, esse número é muito maior nesse momento, né, Jefferson? Não, sem dúvida. Inclusive, tem um outro indicador que o IBGE levanta, que é a taxa de informalidade, né? Essa taxa, ela expressa um pouco esse quadro, né? Porque na informalidade nós juntamos os trabalhadores que são empregados sem carteira assinada e os conta própria. E os conta própria, inclusive, é até importante a gente separar, porque tem 2 tipos. Tem o conta própria, que é o MEI, que esse, inclusive, é até um privilegiado quando a gente compara com outros conta própria, porque tem uma legião de trabalhadores classificados como conta própria que não tem nem condições de se regularizar, ou seja, que não tem o MEI, né? Ou seja, é a situação mais precária existente no mercado de trabalho. Então, se a gente juntar esse trabalhador que é conta própria, sem ser MEI, ou seja, que não é regulamentado, o trabalhador sem carteira assinada, mas o trabalhador auxiliar no serviço da família, por exemplo, como eu falei, é uma legião, é um número muito grande, e aí esse é o indicador no Brasil de informalidade. Então, a taxa de informalidade no Brasil é muito alta, e olha que a gente está falando em Brasil, né? Quando a gente começa a regionalizar, a situação fica mais grave ainda, porque a gente tem números, algumas unidades da federação, os números são muito críticos. Tem unidades da federação, especialmente no norte e nordeste do país, que a taxa de informalidade é superior a 50%, ou seja, metade dos trabalhadores estão numa situação de informalidade. Nós estamos conversando com o Jefferson Mariano, que é analista do IBGE, falando sobre os dados divulgados hoje pelo próprio IBGE, mostrando uma ligeira, bem ligeira mesmo, e bem tênue queda no número de desempregados. Jefferson, só para a gente encerrar, eu te agradeço, a gente agradece demais a tua presença aqui na Rádio Bandeirantes. O que foi divulgado hoje pelo IBGE já sinaliza também algo preocupante para 2022, porque parece que a expectativa para a economia não é das mais animadoras. Incertezas fiscais, as eleições presidenciais que também são sempre algo imponderável, a taxa de juros cada vez mais alta, a inflação, enfim, parece que os empregadores, o empresariado não está lá muito otimista, né, Jefferson? O que dá para esperar para 2022? Bom, o cenário realmente não é um dos mais promissores, né? O mercado já vem trabalhando com projeções para o PIB bastante baixas, né? O que o IBGE faz, como todo mundo sabe, né? O IBGE não faz previsão, a gente não faz previsão, a gente tira um retrato e observa o que está acontecendo, mas o retrato que nós retiramos e observamos com relação ao PIB não é um retrato muito animador por conta da taxa de investimento. A taxa de investimento, a formação bruta de capital fixo, é um indicador importante para sinalizar perspectivas futuras para a economia, possibilidades de crescimento. E essa taxa, a taxa de investimento no Brasil está muito baixa, ou seja, o Brasil ainda não recuperou a questão da taxa de investimento
E é claro, e a questão do emprego, como a gente está conversando agora, a recuperação ainda é muito lenta. Nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas, é um número muito alto, né? Então, e é importante destacar, né, que em 2014, por exemplo, nós falávamos algo em torno de 6 milhões de pessoas desempregadas. Então, nós estamos o dobro do que foi observado em 2014. Então, ainda falta muito para a gente recuperar esse potencial que a economia brasileira tem de oferecer empregos, ou seja, de desenvolver atividade econômica mais robusta. Então, o cenário ainda não é muito animador e tem alguns fatores ainda que são presentes, né? Por exemplo, a própria questão da inflação, a gente tem os elementos que fizeram com que a inflação no Brasil tivesse esse patamar elevado, eles ainda estão presentes, ou seja, nós temos o custo de matéria-prima, tem a própria questão do cenário do ano que vem, né? Taxa de juros bastante elevada, tem a questão do câmbio. Então, esses elementos são ingredientes, né, que fazem com que, pelo menos no primeiro semestre, a gente ainda tenha dificuldades com relação à retomada da atividade econômica e, consequentemente, com o nível de emprego. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com Jefferson Marinho, analista do IBGE, trazendo aí, repercutindo os dados, né, da pesquisa da PNAD contínua, que trouxe aí o desemprego caindo para 12,1% em outubro, mas ainda atingindo 12 milhões de brasileiros. Obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. A gente volta a se falar na programação. Obrigado, viu, Jefferson? Um abraço, foi um prazer. Até mais. Valeu, Jefferson.